Síndrome de burnout, valendo. Quarta vez. Oi. Essa já é a terceira ou quarta vez que eu tento gravar esse vídeo, então vem comigo, tá? Pra entender o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Em 2019, eu tive paralisia de Bell. Metade do meu rosto paralisou. Parecia que eu tava tendo AVC, mas depois de atendimento médico, foi constatado que o que eu tive era paralisia de Bell. E a causa provável, estresse. Esse motivo me tirou o chão, porque o diagnóstico não fazia sentido. Eu trabalho em casa, aliás, já trabalho em casa há bastante tempo, perto do meu filho, perto das coisas que eu gosto, perto das coisas que eu amo, e foi o estilo de vida que eu escolhi para mim. Como eu poderia estar com estresse em algum nível? Tem inclusive vídeo aqui no canal onde eu tô com o rosto um pouquinho torto, porque eu não parei de gravar, não parei de produzir conteúdo para vocês. Eu sempre me achei uma máquina de produção de conteúdo, então eu continuei trabalhando, mas não vai procurar não, tá? O fato é que gradativamente eu estava desenvolvendo alguns sintomas que eu não relacionei com o estresse. Sintomas como, por exemplo, a falta de foco, a dificuldade de concentração, dificuldade de organizar as ideias. Isso é absolutamente oposto a mim, que sempre fui uma pessoa bem organizada psicologicamente e sempre tive facilidade de falar. Tanto é que eu vim aqui, criei esse canal e passei a ensinar milhares de pessoas a trabalhar em casa. Inclusive tenho meu curso, tenho mentoria, enfim, passei a ensinar porque eu vi que era uma facilidade que eu tinha, mas eu comecei a ter dificuldades nesse sentido, de foco, de esgotamento. Bom, eu não sabia, mas em 2022, no começo de 2022, eu descobri que tudo isso tinha um nome: síndrome de burnout. Mas como eu desenvolvi síndrome de burnout? Trabalhando em casa. É sério. Se você está começando a trabalhar em casa, se você já está em home office, você veio no período de pandemia para trabalhar em casa e hoje está buscando maneiras de não sair do home office, ou se você faz parte da maioria das pessoas que estão buscando, tem um trabalho remoto, trabalhar como afiliado, trabalhar para uma empresa prestando serviço, tudo isso sem sair de casa, esse vídeo é muito importante para você. É bem difícil, tá sendo bem difícil falar sobre isso aqui, mas eu acredito que tudo que eu vou explanar neste vídeo pode te ajudar. Então vem comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta. Bom, meu nome é Ives Lopes, eu trabalho em casa pela internet desde 2015, mas desde 2009 que eu já trabalho nesse formato de home office, tá? Então, em 2009 comecei tendo trabalhos remotos, atendendo clientes, blá blá blá. Em 2015 eu fechei nesse modelo que eu tenho até hoje, que é o trabalho exclusivamente pela internet. E é isso que eu faço aqui, ensino pessoas a seguir os mesmos passos que eu e ter um trabalho em casa absolutamente rentável. Bom, aí agora estou eu falando de síndrome de burnout. Você já ouviu falar que é a síndrome de burnout? Esse é um termo que geralmente é usado relacionado a pessoas que trabalham em ambientes tóxicos e elas desenvolvem a síndrome de burnout por causa que tem chefes malas, ambiente de muita pressão, enfim. Geralmente quando a gente ouve falar na síndrome de burnout, a gente está ouvindo falar sobre trabalho tradicional, pessoas que passam por isso e acabam desenvolvendo. Inclusive, essa síndrome já é considerada uma doença de trabalho. Mas vamos especificamente falar sobre o que é a síndrome. A síndrome de burnout é um transtorno psicológico caracterizado pelo esgotamento mental. E ela é causada por um estresse crônico que é relacionado ao trabalho e pode ser físico ou mental. O esgotamento emocional, que é relacionado a essa síndrome, ele causa um cansaço, um sentimento de exaustão muito difícil. Bom, e com isso a síndrome de burnout ele tem um impacto direto na produtividade do profissional. De maneira geral, o esgotamento emocional causa a dificuldade de concentração, de foco e, por consequência, você não consegue produzir da maneira que você conseguiria fazer quando está saudável. Você tem dificuldade de tomar decisões, dificuldades em resolver problemas. A procrastinação
ganha um nível absurdo, que eu já estou falando de mim também, mas a procrastinação também faz parte dos principais sintomas aí da síndrome de burnout. Nesse vídeo eu quero falar do que eu tive, tá? Dos sintomas que eu tive, tá? Aguenta aí que eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo, mas eu quero explicar aqui ainda de maneira geral a síndrome de burnout. Então, a síndrome ela vai afetar a concentração, a sua dedicação ao trabalho, você começa a não gostar mais daquele ambiente, ou não querer estar lá, ou não querer desenvolver aqueles trabalhos, aquele serviço. Ele vai interferir na qualidade do trabalho, no desempenho, inclusive até na relação com colegas de trabalho, para quem está aí desenvolvendo essa síndrome dentro de um escritório onde você trabalha com outras pessoas, atrapalha também a relação com colegas. Mas antes de falar de como esses sintomas eles começaram a aparecer em mim, por que que eu relutei tanto em falar sobre isso aqui no canal? Na verdade, eu me esforcei bastante para falar no assunto, eu pincelei em alguns vídeos. Lá na época que eu tive a paralisia de Bell, eu fiz vídeo falando sobre esgotamento mental, porque eu sabia que eu estava em algum nível de esgotamento, mas na época eu nunca tinha ouvido falar em síndrome de burnout. E também tem a ver com a minha própria personalidade. Eu não sou uma pessoa, embora esteja aqui no YouTube, milhares de pessoas acompanhem meus conteúdos, eu não sou, não tenho aquela personalidade de alta exposição, de mostrar a família, mostrar os filhos, mostrar detalhes. Não, eu foco no conteúdo, eu foco no aprendizado, eu foco em resultados, eu foco em dar aulas. Isso aí eu faço com a maior facilidade, mas abrir a cortina não faz parte da minha personalidade. E eu também não sabia como explicar, como falar sobre isso. Além de ser difícil falar de mim, para não parecer assim, sabe, que você tá trazendo uma desculpa, por que você não tá trazendo conteúdo pro canal? Por que isso? Por que aquilo? Mimimi. E aí trazer um vídeo, olha, voltei. E aí desaparecer de novo. Enfim, então é muito difícil falar sobre isso de maneira geral. Eu também tive muitas dificuldades de organizar as ideias, então como é um assunto difícil, não flui, tá? Eu tô aqui gravando pra vocês, a sério, pela 4ª vez, tentando organizar isso aqui de maneira que você consiga entender aquilo que eu estou passando. E eu também comecei a me sentir uma fraude com o passar do tempo, porque essa síndrome começou a afetar a minha produtividade, consequentemente a qualidade do meu trabalho. E eu ensino pessoas a trabalhar em casa pela internet, ué. De repente eu tenho uma síndrome trabalhando em casa. Então eu comecei a me sentir uma fraude. O que eu não sabia é que, inclusive, esse sentimento de fraude também é um sintoma comum da síndrome de burnout. Mas eu ainda não quero falar dos sintomas, peraí. Bom, o meu objetivo com esse vídeo é ajudar você. Eu jamais viria até aqui só para me expor, por me expor. Não faria isso. Eu estou vindo aqui porque eu ajudo pessoas que estão começando agora do zero, estão buscando mudar o estilo de vida e ter um estilo de vida em home office, que eu sou absolutamente apaixonada, mesmo em meio a uma síndrome. Eu não voltaria para o mercado de trabalho tradicional por causa dela, pelo contrário. Então, eu mantenho o meu posicionamento absolutamente franca, eu quero ser absolutamente verdadeira, passar os dois lados para você. Tá começando a trabalhar em casa, ou que quer começar a trabalhar em casa, saber exatamente quais são os tipos de desafios que você vai ter pela frente. E também com isso não quero dizer que porque eu comecei a ter a síndrome, você vai ter também. Não é isso. Eu quero te preparar. E aliás, quanto mais pessoas sabem sobre isso, sabem sobre a síndrome, sabem sobre os desafios, mais preparadas as pessoas estão para lidar com elas. Concorda? Bom, então agora vamos falar de alguns sintomas que eu apresentei com a síndrome de burnout. Quando o meu filho Heitor nasceu em 2018, no meio de 2018, eu já estava sem férias há 3 anos, tá? Então eu comecei a trabalhar pela internet nesse formato aqui em 2015. Então eu criei minha estrutura de trabalho, estudei feito uma doida. Em 30 dias eu fiz a minha primeira venda. Rapidinho eu coloquei a minha estrutura para funcionar. E depois meu trabalho foi alimentar essa estrutura que eu criei para ter um posicionamento na internet. Então eu comecei a ter muitos resultados, comecei a crescer trabalhando em casa. De fato, quando o meu filho nasceu, eu estava também já há um tempo sem pausa, sem tirar férias. O trabalho em casa é ótimo porque você escolhe quando você vai trabalhar, você escolhe quando vai não trabalhar. E eu
Ives, eu decidi trabalhar, eu trabalhava o tempo inteiro. Eu fiz algumas viagens, mas eu nunca parei de verdade. Quando Heitor nasceu em 2018, eu até pensei em parar por 3 meses e me preparei para isso. Na gestação, eu fiz um trabalho de produção de conteúdo intenso para que eu pudesse tirar 3 meses depois que ele nasceu para me dedicar ao pequeno. Mas, quando ele nasceu, eu vi como ele era tão calminho e eu tinha ajuda do meu esposo, que já tinha saído do mercado corporativo para vir trabalhar em casa comigo. Então, eu olhei, eu via que ele dormia bastante. O que eu fiz? Eu continuei trabalhando. Mas assim, eu embarquei em uma jornada de alta produtividade quando isso aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu produzi muito. Aliás, eu costumo dizer que quando o Heitor nasceu foi a fase mais produtiva da minha vida. Foi nesse período, inclusive, que eu lancei uma mentoria. Eu lancei uma mentoria nessa época aí. Eu colocava ele do meu lado e continuava trabalhando, produzindo, e tava lindo, tudo lindo. Bom, depois de 1 ano, a conta chegou. Já estava muito bem financeiramente, nós já estávamos muito confortáveis. O nosso filho pequeno, super cheio de saúde. Porém, eu comecei a mostrar esses sintomas que eu falei no início do vídeo. Comecei a ter dificuldades de foco, dificuldades de concentração, sentimento de fraude. Mas, além disso tudo, eu comecei a ter uma aversão ao meu assunto de trabalho. Eu queria a distância do computador, eu queria me afastar dos temas trabalhar em casa, trabalho em home office, trabalho remoto, enfim, os termos que eu amo ensinar. Eu estava cansada de falar sobre eles. Eu queria pensar em qualquer coisa, menos nos assuntos relacionados ao meu trabalho. Eu preciso destacar que tudo isso que eu tô contando pra você aconteceu antes da pandemia. Eu já estava trabalhando em home office há bastante tempo e eu comecei a ter esses sintomas bem antes da pandemia chegar. E aí, quando a Covid-19 chegou e mandou todo mundo pra casa, aí a coisa ficou feia mesmo. Ainda sem falar no aspecto do isolamento que a pandemia obrigou, né, o mundo inteiro a viver, mas em termos ainda dessa minha dificuldade de falar sobre os assuntos que são do meu nicho. Trabalhar em casa, trabalhar pela internet, trabalhar em home office. Quando veio a pandemia, todo mundo só falava de quê? De home office. Era o período perfeito para que eu pudesse falar mais sobre isso. O assunto estava em alta, as pessoas queriam saber, né? Antes, o pessoal, o que é isso, home office? De repente, todo mundo já sabia o que era e todo mundo queria falar sobre isso. Todo mundo queria explicar sobre home office, mas eu já estava saturada do assunto. Eu preciso destacar também que em 2018, meu esposo, ele saiu do trabalho corporativo, vendo o sucesso do meu negócio e, de fato, ele não precisava mais trabalhar fora de casa. Ele saiu do trabalho corporativo e veio para o home office também. E aí, em 2020, o negócio dele, o negócio digital dele, o canal dele no YouTube, estava em alta, super em alta, e ele também super empolgado com esse mercado, com esse modelo de trabalho. Não queria nunca mais sair de casa e também só queria falar nisso, em trabalhar em casa. Zero paciência. Outra coisa, nem mesmo nos momentos de descanso eu conseguia me livrar dessa sensação de impaciência. Para você ter noção, eu assisti Grey's Anatomy 6 vezes. Se você não conhece, Grey's Anatomy é uma série que eu amo e é uma das maiores séries, uma das maiores, eu falo, em termos de temporada. Nos Estados Unidos são 19 temporadas, ela é enorme e cada temporada tem em torno de 18 episódios, então é bem longa. E eu assisti 6 vezes. Por quê? Porque eu não queria ter a frustração de passar tempo procurando filmes e séries que iriam me frustrar, que iriam me deixar chateada, que eu não ia gostar. Enfim, tudo isso era um estresse desnecessário, então eu preferia assistir aquilo que eu sabia exatamente o que iria acontecer. Agora você me chama de louca, pode chamar. Ainda falando sobre os sintomas e trazendo mais pro aspecto do trabalho, do meu dia a dia, eu antes conseguia gravar 5 vídeos em um turno de 4 horas com muita facilidade. É só fazer o roteiro, eu tenho os roteiros sempre prontos, eu já mostrei 1000 vezes para vocês, mas no auge da burnout,
eu conseguia gravar um vídeo de tempos em tempos e com muita dificuldade, assim como talvez você esteja percebendo que eu estou com dificuldades hoje de trazer esse conteúdo, porque mesmo seguindo um roteiro, e eu estou com um roteiro, eu preparei um roteiro para falar disso para vocês, para falar de síndrome de burnout. Mesmo com o roteiro, a dificuldade de reunir as ideias, de me concentrar, eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô ouvindo barulho no condomínio ali do lado, uma coisa que eu não sou assim, tá? Eu começo a gravar, sigo o roteiro, um vídeo atrás do outro e tudo funciona muito bem, mas na burnout isso foi totalmente diferente. Então, com a baixa produtividade, vendo o meu negócio ruir, as visualizações caindo, a minha relevância na internet, que eu levei tanto tempo para construir, despencando, mesmo assim eu observei tudo isso como se eu estivesse vendo da janela, pois não tinha forças para reverter a situação. Eu até pensei que eu estava com depressão, ansiedade, mas no início de 2022 eu assisti esse vídeo, eu vou colocar aqui na tela, esse vídeo desse neurocientista, o Neurovox, é bastante conhecido, e ele também é um infoprodutor. Eu assisti esse vídeo. Ele estava passando por uma síndrome de burnout depois de fazer o lançamento do curso dele. E em muitos prantos eu descobri que eu tinha síndrome de burnout. Isso já era uma luz, saber o que eu tinha. Então, depois de descobrir que eu tinha síndrome de burnout, eu procurei ajuda. Os gatilhos da burnout. Foi desesperador para mim descobrir que os motivos que me levaram a ter a síndrome de burnout são exatamente os motivos pelos quais eu escolhi esse estilo de vida. O trabalho remoto, o trabalho em home office me permite trabalhar de qualquer lugar, então eu construí um império na minha casa. Eu me mudei para perto da praia, eu moro num lugar fantástico. Não, é nada disso que eu quero falar. O trabalho remoto, o trabalho home office me permite trabalhar de qualquer lugar. E eu construí um império na minha casa, já que eu trabalho em casa, então eu e meu esposo trabalhamos em casa, então nós construímos um império aqui. Porém, ao passo que eu e meu esposo não precisávamos sair de casa para fazer dinheiro, nós trocamos as saídas pelo conforto de ficar em casa. Por que ir a um restaurante se você pode pedir delivery? E eu também já estava sedentária há tempos também. Então veio a pandemia e fomos obrigados a ficar em casa mesmo. Ficou claro que a falta de limites em home office é que era a causa principal do burnout. Então, a casa era um local de descanso, a casa era um local de lazer, local de trabalho. Como não surtar? Então, em 2022, no início de 2022, depois de eu entender o diagnóstico, buscar ajuda e entender também quais são os gatilhos que causam a burnout, no caso o isolamento causa isso, o sedentarismo causa o burnout. Então eu passei a fazer o oposto, buscar sair mais de casa. Coincidiu que meu filho começou a estudar na escola, no início de 2022, então nós desenvolvemos uma rotina de ir caminhar na praia todos os dias. Nós moramos a apenas 1,5 km da praia, então a gente passou a encaixar isso na nossa rotina e sair mais vezes. E as caminhadas, para mim, elas oxigenam o meu cérebro, me inundam de ideias e me dão motivação para vir criar mais conteúdo e trazer um trabalho de qualidade para ajudar mais pessoas a trabalhar em casa, começar do zero. Eu voltei a produzir conteúdo no ano de 2022, não só produzir conteúdo, mas produzir conteúdo com consistência, com os dias certos, sempre trazendo conteúdo, atualizei o curso, enfim. O ano de 2022 foi lindo. Inclusive, eu achei que estava curada da síndrome de burnout, que eu não precisava mais de ajuda. Mas aí veio novembro e eu fiz uma pausa depois da Black Friday. E em seguida o meu filho entrou de férias e as minhas caminhadas com meu esposo foram canceladas. Agora estou eu aqui em fevereiro trazendo conteúdo pela primeira vez depois de novembro. Bom, essa história não tem um final feliz? Como é que eu busco superar a burnout? Bom,
inicialmente, eu pensava que eu poderia me curar 100% da burnout, eu estaria 100% livre. Mas depois de observar esses altos e baixos, tudo isso que aconteceu em 2022, de muita produção, mas em uma simples pausa eu ter dificuldade de retomar o trabalho, então hoje a minha expectativa é apenas de administrar a burnout. Não fique triste, tá bom? Para mim, lidar de forma realista com o que está acontecendo comigo me ajuda a fazer o que é necessário. Então, eu estou sendo realista, eu preciso administrar algo que pode voltar sempre se eu não fugir dos gatilhos que causam a síndrome de burnout. Então, hoje eu busco pegar o carro, levar meu filho, buscar meu filho todos os dias na escola, seguir essa rotina de caminhar o máximo possível, sempre que possível, tá ao ar livre, ir no mercado, dar uma volta no bairro, enfim, eu preciso sair mais vezes do home office. Então entenda, esse aqui é o meu local de trabalho, também é a minha casa, meu local de descanso, mas eu preciso de um respiro mental, foi isso que eu entendi, foi isso que eu aprendi com o acompanhamento, que eu preciso de um respiro. Então, no meu caso, aumentar as saídas, tá? Então, sair mais vezes desse ambiente. Então, ao invés de pedir pastel em delivery, eu vou lá, vamos lá no pastel? Vamos sim. Nesse sentido, outra coisa que eu tenho feito ultimamente, que eu tenho percebido que me ajuda bastante, é trabalhar na sala da minha casa. Eu sei que você está pensando, Ives, você sempre falou que é importante no trabalho em home office ter um local separado para trabalhar, para produzir. Sim, e é verdade. Eu recomendo que o ideal, de fato, é que você tenha em casa um home office, um espaço separado de trabalho com as suas coisas de trabalho. Eu tenho também, tá? É esse aqui. Esse aqui é o meu home office, é o meu local de trabalho, onde eu já passei horas nele nos últimos anos. Então, no meu caso, sair um pouco dele para trabalhar ajuda bastante também, variar um pouco o ambiente de trabalho. Eu me descobri mais produtiva só porque eu saí daqui e fui para a sala. Mas é claro que eu continuo trabalhando aqui no home office, como vocês estão vendo. Em dias de gravação eu venho para cá e produzo conteúdos para vocês, mas provavelmente eu vou editar esse vídeo de hoje e vou criar os conteúdos lá do meu blog na sala, tá? Para variar um pouquinho o local de trabalho. Aliás, se você não conhece o meu blog, ele tá super atualizado, iveslopes.com.br, o link tá aí na descrição para você ver lá os artigos, inclusive tem um artigo completo onde eu falo sobre essa minha experiência com a síndrome de burnout. Bom, e qual é o saldo final? O que eu aprendi com os desafios do trabalho em casa? Eu aprendi que a síndrome de burnout, aliás, doenças relacionadas a trabalho, podem acontecer dentro ou fora do home office. Aliás, eu aprendi que doenças podem acontecer. Ponto final. Trabalhando em home office ou trabalhando em casa e você começa a sentir algum sintoma relacionado à saúde mental, você deve procurar ajuda, você deve procurar acompanhamento. E esse aqui é um desabafo sincerão, onde eu não consigo me desviar da minha meta, me desviar da minha missão, que é ajudar pessoas a trabalhar em casa pela internet. Mesmo ao longo desse longo período de tempo, com esses sintomas, eu não consigo pensar em outra coisa, outro estilo de vida diferente desse que eu tenho hoje. E você buscou trabalhar de outra forma, ou até ir atrás de um emprego, ou enfim, mudar, sair do home office, abrir uma empresa fora? Não. Porque eu tenho um foco, eu tenho um propósito, e o meu propósito, a minha missão é ensinar pessoas que existem maneiras diferentes de ganhar dinheiro, e o trabalho em casa, o trabalho remoto é real, é uma possibilidade. Essa se tornou a minha missão.